Calar e não julgar. Um sinal para saber se a ascese conduziu os monges para Deus é o não julgar. Por mais que o monge jejue com rigor e por mais que trabalhe duramente, isso tudo de nada adianta se apesar disso ainda fica a julgar os outros. Neste caso, a ascese apenas o leva a vangloriar-se perante os outros. Ela serve para a satisfação de sua soberba, para o aumento da sua autoestima. Mas para quem, através de sua ascese, se encontrou a si mesmo, para quem aguentou ficar na cela, quando a repressão tende a ser maior, todo julgamento sobre os outros passa como brisa. Por isso, muitas sentenças dos patriarcas exortam a permanecer em si mesmo, a confrontar-se com a própria verdade e a não julgar os outros. O patriarca Poimém solicitou ao patriarca José: "Dizê-me como poderei tornar-me monge?" E ele respondeu: "Se queres encontrar serenidade onde quer que estejas, então em tudo que fizeres deves dizer: quem sou eu? E não julgues a ninguém." Diz Teodoro de Fermi: "O homem que aprendeu a conhecer a doçura da cela foge de seu próximo, mas sem desprezá-lo." E ainda, certa vez um patriarca foi interrogado por um irmão nestes termos: "Por que julgo meus irmãos com tanta frequência?" E ele lhe respondeu: "Porque tu ainda não te conheces a ti mesmo, pois quem se conhece a si mesmo não vê as falhas dos irmãos." O julgamento dos outros é sempre um sinal de que a pessoa ainda não se encontrou consigo mesma. Por essa razão, as pessoas piedosas que se irritam com os outros ainda não encontraram sua própria verdade. Sua piedade ainda não fez com que se confrontassem consigo mesmas e com seus próprios pecados. Pois assim diz Pai Moisés: "Se alguém carrega seus próprios pecados, não fica reparando os pecados dos outros." Para os monges, porém, o não julgar não é só um critério para a ascese autêntica, mas também um auxílio para encontrar a própria serenidade interior. Se pararmos de julgar os outros, é certo que isso será salutar para nós mesmos. Certa vez, Pai Poimém foi interrogado por um irmão: "Pai, o que devo fazer, já que fico abatido por causa da tristeza?" E o ancião lhe respondeu: "Não olhes para ninguém sem motivo, não julgues nem difames ninguém, e assim o Senhor haverá de conceder-te serenidade." O julgamento não nos proporciona serenidade alguma, pois enquanto julgamos os outros, experimentamos inconscientemente que nós também não somos perfeitos. Assim, a renúncia a querer julgar os outros ou condená-los é um caminho para a paz interior conosco mesmos. Deixar que os outros sejam simplesmente como são é também um modo possível de sermos mais nós mesmos. Os monges realizam, através de sua experiência, aquilo que Jesus exige no Sermão da Montanha: "Não julgueis para não serdes julgados." O não julgar é fruto do encontro consigo mesmo, pois quem se encontra consigo mesmo sabe de todas as suas próprias falhas e conhece seus lados sombrios. Ele sabe estar carregando em si mesmo aquilo que julga nos outros. E se uma outra pessoa peca, então ele não se irrita, mas é levado a recordar-se de seus próprios pecados. Os psicólogos nos dizem que ao xingarmos os outros, revelamos aquilo que está em nós mesmos. Nós projetamos nossos próprios lados sombrios, nossos desejos e necessidades recalcadas sobre os outros e os xingamos, ao invés de mantermos a nossa própria verdade perante os olhos. O desejo dos monges é que abandonemos os mecanismos de projeção e que, em vez disso, nos calemos. O calar é, pois, segundo eles,
um auxílio para deixar de lado a projeção e, em vez disso, encarar o comportamento dos outros como um espelho para nós mesmos. E é justamente isso que algumas sentenças dos patriarcas nos ensinam. Pai Poimen disse, está escrito, dá testemunho daquilo que teu olho viu. Eu, porém, vos digo, mesmo quando podeis tocar com as mãos, mesmo assim não faleis nada a respeito. Um irmão foi enganado deste modo. Pareceu-lhe ver um irmão pecando com uma mulher. Fortemente atormentado pela tentação, aproximou-se e cutucou os dois com o pé, crendo que fosse eles, e disse, parem de uma vez, por quanto tempo ainda ireis continuar? E foi só então que ele viu tratar-se de feixes de trigo. Por esta razão vos digo, mesmo quando podeis tocar com as mãos, não julgueis. Poimen está ciente de que nós podemos até mesmo projetar nossas próprias fantasias para dentro da natureza. O irmão do qual ele fala neste apotegma projeta seus próprios desejos sexuais para os feixes de trigo. Ele vê neles o que ele sempre de novo representa para si em sua fantasia. Poimen tem tanta desconfiança em relação ao fato de julgar tudo, que ele chega a proibi-lo até mesmo quando achamos que poderíamos tocar os pecados dos outros com as mãos. Com frequência, também nestes momentos acabamos tocando somente nossas próprias fantasias. O calar é a renúncia a todo tipo de projeção. Quando o pai Agatão via algo e seu coração queria emitir um juízo a respeito, dizia para si mesmo, Agatão, não faças isso. Foi assim que seu pensar encontrou a tranquilidade. E quando vires alguém pecando, reza ao Senhor e dize, perdoa-me, pois pequei. O julgamento dos outros nos torna cego para nossas próprias falhas. Calar em relação aos outros nos proporciona um autoconhecimento mais lúcido e faz com que paremos de projetar as nossas falhas sobre eles. Cirna, sentença dos patriarcas, diz o seguinte: certa vez, houve uma assembleia em Sete a respeito de um irmão que havia pecado. Os patriarcas todos falaram. Pai Pior, porém, permaneceu calado. Em seguida, ele levantou-se e, tomando um saco, encheu-o com areia e o pôs nas costas. E pôs um pouco de areia num pequeno cesto e colocou-o à sua frente. Os patriarcas então lhe perguntaram o que isso significava, e ele respondeu: o saco que tem muita areia são meus pecados, e estes são numerosos. Eu o pus sobre minhas costas para que não me aflijam nem me façam chorar. E vejam, as poucas falhas do meu irmão que estão diante de mim, sobre elas eu falo muito, a fim de julgá-lo. Não é correto proceder dessa maneira. Eu deveria, ao contrário, colocar minhas próprias falhas à minha frente e, meditando sobre elas, deveria pedir a Deus para me perdoar. Então os patriarcas levantaram-se e disseram: verdadeiramente este é o caminho de salvação. Uma ação simbólica como esta pode fazer-nos ver claramente como muitas vezes estamos prontos a julgar os outros. Talvez pensemos que falamos sobre o outro por estarmos preocupados com sua salvação. Mas, na realidade, porém, só fazemos barulho sobre os pecados deles, ao passo que nossos próprios pecados são muito mais numerosos. Entretanto, simplesmente não queremos admitir isso. Nestas horas, nós necessitamos de um pai pior para, de modo amável e cuidadoso, dizermos claramente que não faz sentido algum exaltar-nos diante dos pecados do outro. Em vez disso, melhor seria rezar por ele e experimentar, através da oração, que todos somos tentados e que ninguém de nós pode garantir que poderá livrar-se dos seus defeitos.
Mesmo quando um irmão realmente peca, não devemos julgá-lo. Assim nos diz Pai Poimen. Se um homem peca e o nega dizendo, eu não pequei, não o julgues, pois deste modo podes fazer com que desanime. Contudo, se disseres, não desanimes, irmão, mas toma cuidado de agora em diante, então estarás despertando sua alma para o arrependimento. Em vez de julgar o outro, deveríamos, por meio da caridade, buscar conquistá-lo para Deus. Diz-se a respeito de Pai Isidoro, presbítero de Sete, que se alguém tinha um irmão enfermo, negligente ou presunçoso, e queria expulsá-lo, lhe dizia, tragam-no para mim. E ele o tomava consigo e, com a paciência que lhe era própria, o conduzia à salvação. Os monges elogiam sempre de novo o calar. O calar é para eles o caminho para encontrar-se consigo mesmo, o caminho para descobrir a verdade do próprio coração. Todavia, o calar é também o caminho para libertar-se do perigo de constantemente criticar e julgar o outro. Corremos sempre o perigo de avaliar, apreciar e criticar a todo ser humano que encontramos. E não raro, nos descobrimos novamente a criticá-lo e a julgá-lo. O calar impede de julgar e nos leva a confrontar-nos sempre de novo conosco mesmos. Ele cria uma barreira e inibe que projetemos nossos lados sombrios sobre o outro. Os antigos sabiam do perigo de constantemente tendermos a girar em torno do outro com nossos pensamentos e boatos. Conta-se que por 3 anos Pai Agatão teria levado uma pedra em sua boca até conseguir ficar calado, até conseguir não mais julgar o irmão nem mesmo com o coração. Muitas vezes faz-se necessário o exercício consciente do calar, a fim de que também o coração possa calar. Muitas vezes precisamos proibir-nos expressamente de falar sobre o outro, a fim de podermos vê-lo sem preconceitos. Não raras vezes acusa-se os primeiros monges de terem se tornado austeros demais com a sua ascese. Porém, as mais diversas exortações a não julgar e as belas narrativas sobre monges misericordiosos mostram-nos o contrário. Sim, para os monges, o não julgar era um critério para o caminho certo, pois quem julga os outros ainda não aprendeu a conhecer-se realmente. Hoje em dia, existem muitos movimentos piedosos que vivem às custas dos outros. Eles se definem à medida que ficam rebaixando e ultrajando os outros. Quando alguém tem necessidade de amaldiçoar os homens por seguirem um outro caminho espiritual, isso será sempre um sinal de que seu próprio caminho não é o correto. Sua maldição revela o demônio no próprio coração, realidade, porém, que ele não admite. Nestas horas, ele recalca e projeta este demônio sobre os outros. Quem se conhece a si mesmo com sinceridade, torna-se misericordioso sozinho, e sabe no fundo do seu coração que todos nós necessitamos da misericórdia de Deus. E quando Deus permite que o bem triunfe em nós, isso será sempre um prodígio de sua graça. O calar, todavia, é para os monges muito mais do que não julgar. O calar é pura e simplesmente sinônimo de caminho espiritual. Através do calar, nos encontramos conosco mesmos e com nossa realidade interior. Mas o calar é também um caminho para nos libertarmos dos pensamentos que constantemente nos ocupam. Não se trata certamente de um calar exterior, mas de um calar do coração. Todavia, o calar exterior pode ser um bom auxílio para o coração se calar, as emoções se acalmarem e assim não mais exercerem influência sobre nós. É o que nos conta o patriarca Moisés a respeito de um ladrão antigo que, por causa de sua pele negra, era frequentemente insultado.
Numa outra ocasião, houve novamente uma reunião em Sete, e os patriarcas fizeram de tudo a fim de prová-lo e trataram-no como um sujeito sem importância alguma, dizendo: por que este etíope vem para o nosso meio? Mas ele apenas escutou e ficou calado. Terminada a reunião, eles lhe perguntaram: Pai, tu não te perturbas-te? E ele respondeu: sim, eu estava perturbado, e foi justamente isso que me fez entender que não deveria falar. Pai Moisés ficou interiormente irritado por causa das palavras injustas dos irmãos. Ele, porém, ficou calado, sabendo que assim as suas emoções também poderiam aquietar-se. Foi através do calar que ele combateu a sua perturbação. Ele não engoliu a injustiça, mas deixou a ferida cicatrizar mediante o calar. A manifestação das feridas é certamente um bom remédio para elas poderem cicatrizar. A psicoterapia em nossos dias tem nos mostrado isso suficientemente, mas há também o remédio do calar. Através do calar é possível as agitações interiores aquietarem. No calar, a poeira levantada pode assentar-se, de modo que o interior possa ganhar uma tal nitidez como acontece com o vinho turvo, que ao ficar parado durante um longo e silencioso tempo, se torna cada vez mais transparente. O segundo aspecto do calar é o desprender-se. Através do calar, podemos aprender a desprender-nos daquilo que constantemente nos ocupa. Assim, nos desprendemos de nossos pensamentos e desejos, de tudo que possa nos influenciar, de tudo a que possamos agarrar-nos de uma maneira obsessiva. Enquanto ficarmos presos ao sucesso, a nossa vida ficará paralisada, e enquanto nos apegarmos aos homens, o relacionamento ficará perturbado. O calar é a arte de saber desprender-se para descobrir em si um outro fundamento, isto é, o próprio Deus. Somente quando tiver encontrado o meu fundamento em Deus, serei capaz de desapegar-me de minha profissão, a função que desempenho, meus relacionamentos e minhas fraquezas. Então, eu já não me definirei mais a partir da simpatia que os outros têm para comigo. Então, toda a minha identidade já não dependerá mais do fato de ser bem-sucedido ou ainda das minhas riquezas. O saber largar é o caminho que me permite entrar em contato com minha fonte interior, o caminho que me permite descobrir a riqueza verdadeira da minha alma, isto é, Deus, e é Ele quem me dá tudo o que necessito para viver. Os monges exercitam a virtude do calar-se não como um fim em si mesmo, mas para se unirem a Deus. Pois o encontrar-se consigo mesmo e o desprender-se são dois passos necessários no caminho para Deus, para a união com Ele. O calar é, antes de tudo, a arte de estar plenamente presente, de admitir sem reservas o momento presente. Pois enquanto os pensamentos continuarem disparando em nossa cabeça, nos impedirão de estarmos no momento presente, mantendo-nos sempre num outro lugar. Estar plenamente no momento presente é a condição prévia para se poder encontrar o Deus que está presente. Todavia, a meta do calar é unir-nos com Deus, é estar de tal modo abertos para Ele que Ele possa preencher nossos pensamentos e sentimentos, que possamos experimentá-lo no fundo do nosso coração, que possamos presenciá-lo como a fonte da nossa interioridade, como fonte que, por ser divina, jamais se esgota.